Este livro foi a primeira coisa que procurei ao entrar na minha casa em São Paulo. É uma jornada de memórias e emoções, um testemunho do amor e das experiências compartilhadas ao longo de nossas viagens. Tinha medo de que tivesse sido jogado fora. A cada passeio, minha mãe ia guardando pequenas recordações. Uma passagem, um comprovante, um bilhete especial, que ao serem colados nas páginas de papel grosso, se tornaram parte de uma história única. Assim, construímos juntos um diário de viagens repleto de detalhes, particularidades e momentos inesquecíveis que refletem a magia de cada lugar visitado e a conexão que nos une. Hoje, ao folhear estas páginas, sinto uma mistura de nostalgia e gratidão, como se revivesse cada instante com o sabor doce de saudade, pronto para uma leitura mais profunda e emocionada, que revela toda a beleza dessa história compartilhada. Nos anos 70 e 80, a moda era marcada por uma forte expressão de liberdade, criatividade e autenticidade. Minha mãe, sempre antenada, nos mantinha atualizadas na crista da onda. Essas bolsas carregavam a essência de uma época em que a originalidade era valorizada acima de tudo. Hoje, elas permanecem como relíquias de um tempo em que a moda era expressão, liberdade e arte feita à mão. A minha tem mais de 50 anos. O tempo balança com o vento a lembrança da menina virando moça, navegando nos barcos da juventude que se aproximava, trazendo o novo e o desconhecido a ser vencido. Muitos ventos depois, o tempo, agora mais silencioso, se faz presente, como um velho amigo que observa de longe. Sua voz sussurra sobre o caminho percorrido, revelando as trilhas que ela escolheu e os obstáculos que superou. Mesmo diante de tudo, o tempo confirma que a trajetória, apesar dos desafios, se fez boa. Porque no final, cada vento, cada tempestade e cada calmaria contribuíram para moldar a história de uma vida plena, marcada pelo valor de seguir em frente, sempre com esperança e coragem. Há um bom tempo guardo comigo meu vestidinho de linho azul, decorado com delicadas borboletas. Para mim, ele é a mais pura e tenra lembrança da minha primeira infância, um símbolo de inocência e sonhos. Eu era apaixonada por ele.
Ainda sou. Desde pequena, me imaginava caminhando por um jardim encantado entre borboletas coloridas que dançavam ao meu redor. Cada vez que eu vestia, era como se pudesse voar junto com elas, livre e feliz, explorando um mundo de magia e beleza. Minha irmã e eu, na infância, éramos as meninas mais glamourosas da rua, vestidas com nossos modelos exclusivos, tecidos com carinho e bordados feitos à mão pela nossa mãe, Maria Eunice. Ela, com suas mãos de fada, transformava pedaços de tecido em verdadeiras obras de arte, carregadas de amor e dedicação. Cada ponto, cada detalhe, contava uma história de carinho e esperança. Obrigada, mãe, por manter viva essa magia, por transformar simples tecidos em verdadeiras obras de arte que guardarei com carinho por toda a vida. Você é a alma do nosso Jardim das Borboletas. Conta-se que numa tarde ensolarada, uma jovem chinesa usou sua ventarola para se refrescar enquanto caminhava pelos jardins do palácio. Sua máscara, ao se mover com ela, parecia dançar ao vento, criando uma harmonia entre funcionalidade e estética. Essa cena encantou todos ao redor, e assim nasceu a lenda de que a ventarola não era apenas um objeto para aliviar o calor, mas também uma expressão de graça e tradição. Diz-se que essas ventarolas tiveram origem há muitos séculos, sendo sua feitura transmitida de geração em geração e que, com o passar do tempo, se tornaram símbolos de esperança, alegria e conexão com a natureza. O encantamento das ventarolas brasileiras feitas de folhas de palmeira é uma tradição cultural presente especialmente na região amazônica e em áreas ribeirinhas do Brasil. A simplicidade e a beleza dessas peças artesanais refletem a criatividade e a harmonia entre o homem e a natureza. Acredito que meu pai presenteava minha mãe com essas ventarolas trazidas em suas viagens à Amazônia quando fazia voos entre São Paulo e Manaus, que o mantinha lá por pelo menos uma semana até que a outra tripulação chegasse. Naquele tempo, os aviões não tinham a mesma autonomia de voo. Hoje, esses guardados de Dona Eunice carregam essa história, lembrando-nos do encanto que um simples traçado pode representar, conectando passado e presente através de uma tradição que atravessou oceanos e séculos. Nos grandes salões de bailes de debutantes, nas festas de formatura ao som das grandes orquestras e até mesmo nos bailinhos de garagem, eu desfilava charme e elegância. Nos áureos anos da década de 1970, os bailes eram eventos aguardados por toda a sociedade. Geralmente, aconteciam nos meses de setembro e dezembro. Sonhávamos com nossos possíveis parceiros de dança e aguardávamos ansiosamente o dia de deslizar pela pista. Sorriso no rosto, rosto colado, passos ritmados e voilá! Éramos como Cinderela. Experimentávamos novas sensações, arrepios inconfessáveis, borboletas na barriga. E eu tinha o privilégio de, ao entrar no baile, ser tirada para dançar por uma fila de pretendentes. Quanta coisa boa vivi! Quantas portas estou reabrindo. Ainda tem mais. Não tem como esperar para chegar na minha casa, colocar na varanda, no meu cordel encantado, o meu titi de primavera. Vocês podem imaginar o quanto eu já chorei. Eu doei todos os meus figurinos. Ainda bem que minha mãe guardou esse. Ali, naquelas caixas,
destruídas no salão de festas da minha casa. Eis aqui meu último titi. Esse não vai dar para lhe desfazer nunca, nunca, nunca. Desde que recuperei o acesso às minhas memórias, venho colecionando um verdadeiro tesouro de emoções intensas. Essas lembranças são mais do que elementos do passado. São pedaços da minha alma que me conectam às pessoas que amo e que me moldaram. Hoje, um dia especial. É o dia dela, minha mãe, que estaria completando 105 anos. Imagino que de algum lugar ela esteja sorrindo ao ver minha jornada de descoberta e de renascimento. Espero que esteja celebrando comigo essa nova fase cheia de emoções e gratidão, e que tenha recebido sua primogênita com a mesma infinita bondade e amor que a ela dedicou. Neste momento de reflexão e celebração, sinto sua presença acolhedora e seu espírito sempre vivo em cada lembrança. Afinal, as memórias que recupero são também o presente dela, uma prova de que o amor de mãe transcende o tempo e o espaço, permanecendo vivo em cada história que contamos e que guardamos com carinho. Bem pequena, e sem entender muito bem as coisas, estranhava a presença daquele homem que vez em quando chegava na minha casa, às vezes de madrugada ou no meio do dia. Quem é este homem que beija minha mãe? Lembro muito bem deste pensamento que me acompanhou por anos. Era o Senhor, meu pai. Ainda não tinha noção de que ele era piloto de avião, por isso seus horários tão loucos, tão diferentes dos demais pais. Quando ele voltava dos voos, eu corria ao seu encontro, subia em seus pés, abraçava suas pernas e pedia para dançar comigo. Mesmo cansado, ele nunca me negou uma dança. Era como se naquele momento o mundo se resumisse a nós dois. A menina que queria dançar e o pai que, apesar de tudo, sempre encontrava tempo para ela. Suas palavras de incentivo, suas broncas, que às vezes doíam na hora, mas que eram sempre para o meu bem, seus conselhos que me guiavam pelo caminho certo, tudo isso moldou quem eu sou hoje. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carregava um amor imenso e uma esperança de que eu seguisse sempre em frente com coragem.
Obrigada, Pai, por tudo que fez e por tudo que foi. Por ter sido essa pessoa forte, dedicada, por me ensinar a valorizar o que realmente importa. Sua presença, mesmo que às vezes ausente por causa dos voos, sempre foi uma fonte de força e amor na minha vida. Hoje, a saudade aperta o peito, mas também traz a gratidão de ter tido um pai tão especial. Você foi e sempre será meu herói, meu exemplo, meu maior presente. Saudade, Pai. Reza a lenda que minha avó, Dona Luizinha, uma mulher de olhar atento e coração sensível, tinha uma reação peculiar toda vez que meu avô, Bruno Brega, e seu sobrinho, José Romeu Ticone, se aventuravam no galinheiro deixando-a de cabelos brancos. Tudo começava com um sorriso maroto no rosto do sobrinho, que se esgueirava silencioso entre as galinhas, enquanto meu avô acompanhava com um olhar cúmplice. Juntos, eles subtraíam ovos fresquinhos que seriam utilizados em um propósito bastante inusitado. A produção de negativos fotográficos em vidros com claras de ovos, que na época eram essenciais para criar as emoções que davam vida às fotos. Assim, entre risos e lembranças, essa lenda perdura até hoje, como uma lembrança de uma época em que ovos, fotos e um pouco de loucura familiar se misturaram para criar uma história que ainda encanta quem ouve. Assim que bati os olhos nessas peças, quase seculares, as vi no meu cordel que se transforma em uma galeria de arte e encanta minha varanda com tanta delicadeza e história que parecem dançar ao sabor da brisa como se minhas raízes se manifestassem em cada fio entrelaçado. A luz do sol, ao atravessar as tramas, cria uma magia por entre cada ponto, cada desenho, como se o próprio sol fosse o artista, revelando detalhes invisíveis ao olhar comum que carregam, além de sua beleza estética, emoções profundas, e me leva a pensar no quanto de amor, e por que não dor, foram depositados ali por minha mãe e minha avó. É uma narrativa viva, uma herança de gerações que enche minha varanda de charme, história e encantamento. Com certeza, foram meses e meses até que cada fio entrelaçado, paulatinamente, criasse um inteiro. Mágico, lindo, ancestral. Quando olho para a jarra, vejo mais do que apenas um objeto de metal reluzente. Me vejo naquela imagem meio turva, meio nítida, que convida a olhar para dentro e a questionar o que vemos e o que sentimos ao nos deparar com o nosso próprio reflexo. Mas no fundo sou eu ali, refletida na prata, junto com os cisnes e todas as minhas imperfeições e beleza. Que possamos, ao olhar na jarra de prata, enxergar além da superfície,
descobrindo a beleza das nossas próprias histórias e a luz que podemos refletir ao sermos fiéis a nós mesmos, únicos e especiais. Nunca imaginei que ao abrir aquele guarda-roupa encontraria um tesouro tão precioso. Meu vestido, feito por minha mãe especialmente para o casamento da minha irmã. Quase 50 anos se passaram desde então e aquele vestido tão cheio de história permanece inteiro, preservado, como se tivesse sido feito ontem. E surpreendentemente continua atual, como uma peça que transcende o tempo e as tendências. Sempre curti usar turbantes, aquele toque que destacava meu visual ousado e cheio de personalidade. Quando vestia aquele vestido, com o turbante a completar o look, sentia-me uma mulher de sonhos, pronta para conquistar o mundo ou, pelo menos, a pista de dança. Hoje, ao balançar ao vento, uma onda de nostalgia invade meu coração. Ele traz à memória o perfume dos meus anos de glórias, repleto de histórias e emoções que nunca se apagam. Cada bordado, cada detalhe parece guardar uma parte de mim, uma história de amor, de conquista e de alegria. E mesmo com o passar do tempo, a beleza dele permanece intacta, assim como as lembranças que ele carrega. Este vestido não é apenas uma peça de roupa. É um símbolo de quem fui, das minhas raízes, das minhas emoções mais profundas. E ao encontrá-lo novamente, percebo que, apesar dos anos, a essência da minha alma permanece a mesma, vibrante, ousada e cheia de histórias para contar. Destas peças me lembro muito bem. Datam de 1961, mais precisamente setembro. Faziam parte do enxoval da minha mãe, enquanto ela aguardava a chegada do meu irmão José Maurício. Ela usava a camisola e o fichu de crochê como uma camada de proteção delicada durante a amamentação, acrescentando um toque de elegância, pureza e uma magia sutil ao momento de vínculo entre mãe e filho. Era uma cena de intimidade e afeto. Minha mãe sentada na poltrona, com os braços em volta daquele corpo tão pequeno, os olhos fixos nos olhos dele, numa troca silenciosa, repleta de palavras não ditas, enquanto ele se entregava ao sono. Essas imagens permanecem vívidas na minha memória, como símbolos de um amor que fortaleceu nosso laço fraterno ao longo da vida. Imagine-se transportada para os anos 1960, uma década marcada pelo charme, elegância e uma áurea de glamour atemporal. As carteiras vintage dessa época capturam toda essa essência, trazendo um toque de nostalgia e sofisticação ao seu estilo. As linhas clássicas, as costuras impecáveis e os acabamentos delicados fazem dessas peças verdadeiros tesouros de elegância. Seja para complementar um look sofisticado ou para adicionar um toque retrô ao seu visual cotidiano, as carteiras vintage dos anos 1960 evocam um charme irresistível, são história e tradição de uma era em que o estilo e a classe eram essenciais. Cada caixa encontrada guarda uma mistura única de histórias, recordações e informações. Entre elas, uma surpresa especial. O molde para criar uma almofada de ursinho. O irresistível ursinho charmoso. Uma descoberta que encanta e inspira. E quanto às instruções? Nem pensar.
Se eu pudesse voltar no tempo, eu dava um abraço bem apertado na minha versão de quando era criança. Aquela criança passou por tanta coisa sozinha e em silêncio. Ela merecia esse abraço. Ela merecia saber que a versão adulta de si mesma a ama e se orgulha da força que pulsa dentro dela. Hoje, ela é capaz de enfrentar desafios com tranquilidade, manter a esperança em tempos difíceis e celebrar suas realizações, por menores que pareçam. Hoje, ela é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina e mais digna do que ousa admitir. Obrigada por não desistir. Grande abraço. Eu. Lá no fundo da memória, onde o tempo não alcança, guardo cheiros, sons e cores da pureza da infância. O vento soprava leve no balanço do quintal, o riso solto no ar era tão natural. As lembranças da infância são momentos preciosos que permanecem conosco ao longo da vida, moldando nossas emoções, valores e identidade. Entre tantas lembranças que encontrei, meus vestidos de menina, feitos por minha mãe, ocupam um lugar especial no meu coração. Cada um deles carrega uma história, uma memória de momentos de infância repletos de amor e cuidado. Alguns parecem iguais à primeira vista, mas quem realmente observa nota as diferenças sutis. Detalhes delicados nas golas, as mangas diferentes e as cianinhas que davam um toque de charme e personalidade a cada peça. Quando não estava usando com minha botinha ortopédica Dr. Scholl, meus sapatos de boneca completavam o visual com um toque de fofura e elegância. Era como se cada detalhe fosse pensado para transformar meus dias em uma verdadeira passarela de infância, sempre com um chiquê irresistível. Essas roupas não eram apenas roupas, eram pedaços de amor materno, memórias que permanecem vivas em meu coração, trazendo à tona sorrisos e saudade de tempos tão simples e tão felizes. Tesouro escondido, e cada vez que as visito sinto meu peito aquecido. E o que você quer que o próximo ano te traga? Nada. Não quero que me traga nada. A única coisa que quero é que não leve. Para o novo ano, quero deixar para trás o que não me serve mais. Abrir espaço para novas oportunidades e me permitir ser a melhor versão de mim mesma. Quero que cada dia de 2026 seja uma página em branco, pronta para ser preenchida com momentos especiais, amor, saúde e felicidade. Que possamos valorizar ainda mais os laços que nos unem e buscar sempre o melhor em cada um de nós. Para vocês que estiveram comigo todos os dias de 2025, obrigada. Que estejamos juntos em 2026. Feliz Ano Novo!